E aí galera, está começando mais o Radiotech em Pauta. E como vocês podem ver, o nosso programa de hoje é diferente. Hoje vai ser uma retrospectiva do ano 2016. Para começar, o ano entrou com muitas conturbações, porque a Dilma estava ameaçada de ser tirada do governo. Isso aconteceu. Logo após assumiu o Temer. E com isso veio as Olimpíadas, muitas pessoas de fora, aquele cuidado com o gringo, e teve muito sucesso as Olimpíadas. Pode-se dizer que foi uma das melhores do Brasil, não só por a festa que fizemos, mas pelo tanto de medalha que ganhamos. E também falando um pouco também sobre o impeachment, que o impeachment foi um assunto que gerou bastante discussão, porque a população não queria, a maioria da população não queria. E isso foi uma coisa que marcou bastante o ano de 2016. Em relação ao impeachment, foi até uma das nossas primeiras pautas que entramos em discussão. A nossa presidenta ainda estava afastada e o Temer estava interino. Aí veio as Olimpíadas, como o Carlos falou, foi muito elogiada, ganhou muita medalha. Então estamos aí esperando as nossas próximas Olimpíadas, né, em Tóquio em 2020. E voltando um pouco aqui sobre o impeachment, ele causou muita repercussão aqui no Brasil, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo afora. No Brasil, esse impeachment teve muito impacto nas pessoas, porque as pessoas não queriam, aceitar, ou algumas queriam a favor. Aí isso causou muita repercussão e muita polêmica. É verdade. O impeachment aqui, ele não foi tão assim, para quem sabe, anos atrás já ocorreram vários outros. No Brasil está se tornando cultura. Agora, para quem viu de fora, porque o impeachment foi de contra muitas pessoas que colocaram a Dilma lá. E por isso essa grande repercussão, não só no Brasil, como no mundo. E isso também gerou uma grande manifestação, né? Teve os famosos panelaços, que era o povo protestando contra, que ninguém aceitava, porque isso foi raro, eu diria assim, porque não foi foi contra a vontade do povo. Foi eles lá do poder que colocaram que assim teria que ser e tal. Pois teve muitas manifestações, muitas pessoas queriam o impeachment da Dilma, outras estavam lá só para fazer bagunça mesmo, e estamos aí hoje com outro presidente, Temer, que essas pessoas que estavam lá, de certa forma, estão sofrendo, né, com as ações que ele está tomando, mas foi a ação tudo da população, da sociedade. É importante frisar que essa sociedade, essa população que estava lá manifestando contra a Dilma, não era nenhum pobre, não, porque vê hoje aí se alguém tem alguém se manifestando contra o governo do Temer. Então lá era só a classe média pra cima, porque era o governo marcado por ser voltado para a população, o governo da Dilma, o PT. E a sociedade viu isso, a classe média viu isso, da classe média pra cima viu isso e não estava aceitando, porque eles estão voltando toda a atenção para pobre, e os banqueiros, donos de grandes empresas, não aceitaram isso e foram lá nas ruas. Certo que teve muita gente lá que, por não conhecer, não ter consciência do que estava acontecendo, ia. Mas a grande maioria era gente rica. E sem falar também que teve, assim, a grande mídia também teve uma grande influência. Teve uma grandes emissoras que, puxa saco de um dos lados, que não mostrava o outro lado da realidade com a mudança do que ocorreu no nosso país com o impeachment. Foi como, Gilmar, como ocorreu em vários outros impeachment. A mídia participa efetivamente para tirar o governo que está lá. Sempre ela tem esse papel. E a Globo é a principal, pode-se dizer. E sem falar também na mídia, assim, porque tem essas emissoras, assim, além de ser puxa-saco, né, são as que a mais que as pessoas mais assistem, que ficam fixadas só no que naquela emissora passa.
Ou seja, se ela for aquela emissora puxa-saco de um dos lados, a pessoa só vai acreditar naquilo que ela está vendo e não vai tentar procurar saber mais em outras fontes para saber o real sentido dessa grande mudança, o que realmente ela significa. Pois essas mídias são muito manipuladoras e o que acontece é que efetivamente a nossa ex-presidenta foi impeachmentada e com a posse de Michel Temer o Brasil tomou outro rumo, diversas transformações. Entre elas, que foi até outra pauta nossa, foi a reformulação do ensino médio, né? Pois é, Gustavo, e essa foi um dos assuntos que gerou bastante discussão também, né? Que é essa reforma do ensino médio, vai mudar muita coisa e acho que ainda vai dar muito o que falar ainda. Pois é, Gilmar. Discussão assim por ser medidas que atrapalham muitas vezes o aluno, porque uma delas que eu achei muito grotesca, porque tipo, o cara com 16 anos ter que escolher. Eu mesmo com 18 anos, eu não sabia ainda o que escolher até um tempo desse. Imagina uma pessoa com 16 anos escolher o futuro dela. É o seguinte, se ela escolher bem, é sucesso. Agora, se ela escolher uma coisa que ela não vai se identificar, aí é trágico. É muito complicado, né, Carlos? Assim, uma pessoa escolheu bem, pronto, ela escolheu. Mas e se ela, por exemplo, ela não soube escolher e tornou aquelas determinadas disciplinas como segunda opção? Tipo assim, ela pegou aquelas disciplinas e deixou obrigatória e outras ela deixou de mão e acabou vendo que foi uma coisa errada. Enfim, é uma coisa que está marcando muito esses dias. Como estávamos falando da mídia, a mídia aí direta, a Globo passa propaganda com aquele negócio, eu aprovo a reformulação, escolher meu futuro, eu aprovo. Então, é uma coisa que está, infelizmente, né, se concretizando aqui no nosso país já. Sim, Carlos, e como você falou, como você bem disse, um adolescente com 16 anos, ele ainda não tem consciência do que ele quer ser no futuro. Claro que existem algumas exceções, pessoas que sabem o que querem, mas muitos ficam em dúvida. Por exemplo, vamos dizer, a nossa sala. As pessoas ficam em dúvida em que curso seguir, em que área seguir. Porque, às vezes a gente tem o pensamento de, por exemplo, ter 2 cursos principais e a gente fica em dúvida. Então, com 16 anos, a gente não tem um pensamento completamente formado do que a gente quer ser no futuro. Isso foi muito criticado. E eu fui uma das pessoas assim que, tipo, fui muito contra, até porque, assim, eu acho que, como o Carlos falou, acho que com 16 anos a pessoa não sabe o que realmente ela vai querer. E a pessoa se precipitar pra tentar decidir o que quer logo, eu acho que é muito estranho, porque a pessoa pode se decepcionar bastante lá na frente. Pois é, Gilmar, esse é um dos pontos. Tem um outro ponto que é a questão de tu tornar opcional matérias que te incitam a formar um pensamento crítico. Sociologia, filosofia, isso acaba com tudo de uma instituição formadora. E como a Raoni falou, muitos jovens não têm aquela capacidade de saber o que ele quer mesmo de verdade. E há muitos exemplos de jovens que se arrependem quando está já quase terminando aquele curso, naquela área. Aí isso também gasta muito tempo até ele voltar e fazer tudo de novo. Então, pessoal, essas discussões, né, que já foram pautas e pautas de nossos programas, sobre a atuação do governo para nós que somos alunos do ensino médio, teve outras diversas atuações, como por exemplo a PEC do teto dos gastos. E essa PEC tem dado muito o que falar, né? Porque falando em congelamento dos gastos com a saúde e a educação, vai gerar ainda tem muito que vai dar muito o que falar ainda. É verdade. O que foi aprovado, né? Aí o que a gente prevê por daqui 20 anos? Com superlotação de presídios, vários jovens no mundo do crime e sem poder gastar com os pilares de uma boa sociedade. E tivemos também a PEC da vaquejada, né? Que foi, no início, foi
que causou assim um baque, digamos assim, nos vaqueiros, que já ficaram até meio que com medo dessa PEC ser aprovada, né? Porque acho que seria muito estranho eles ficarem sem a vaquejada, e que também acho que já virou até uma tradição, diria assim, porque já vem de várias gerações. É verdade, mas só que ela teve os motivos que levaram ela a ser proibida em alguns lugares, porque tipo tava havendo muito maltrato com os animais. E isso foi visto por quem tá lá, e o que aconteceu foi que muitos deles não viram que a vaquejada ela gera muita renda para quem participa dessa prática, não só para quem tem cavalo, para quem é dono de parque, mas tipo para quem vai lá vender alguma coisa, já gera muita renda, e isso foi muito importante, eu acho, para ela não ser aprovada realmente. E também tivemos uma grande notícia também, né, que ela não foi aprovada, para a felicidade de muitos vaqueiros. E também tivemos outros assuntos, não só no meio da política, na nossa sociedade, mas também no nosso esporte, que foram coisas assim que ainda vai gerar bastante discussão, e também algumas soluções, que foi no caso da arbitragem, da integração agora do novo árbitro de vídeo, para tentar diminuir os erros da arbitragem com lances polêmicos. E também no ano de 2016 houve muita reviravolta, né, sobre o esporte. Os árbitros tipo marcando lances que não ocorreram, pênaltis que não ocorreram. Isso trouxe uma grande repercussão, principalmente para o futebol brasileiro. É verdade. E com esses problemas, Naison, a gente fica se perguntando, porque tipo, o que está acontecendo para esses árbitros não tá conseguindo desempenhar o papel que só ele desempenha? Porque tipo, o cara é treinado para aquilo, só para aquilo, e eles não conseguem efetuar com excelência. Deve estar ocorrendo algum erro no treinamento desses árbitros. E tipo, o futebol é uma coisa que não vai acabar assim, não vai acabar praticamente, porque e se continuar com esses erros, para onde vai esse futebol? E esse árbitro de vídeo foi uma coisa que chegou aqui para somar, para não deixar que esses árbitros não cometessem esses erros. Uma coisa também que marcou muito o 2016 no esporte foi o acidente que ocorreu com o time da Chapecoense, que repercutiu mundialmente. E também teve esse acontecimento com a Chapecoense, teve grandes repercussões em ambos os lados, que foram assim, foi uma tragédia assim que marcou muito, e eu acho que vai ser lembrada para sempre no nosso futebol, até porque era um time assim digamos assim, um time pequeno que estava chegando com tudo aí nos últimos 3 anos de luta, assim, vinha ganhando tudo, atingindo o auge, já estava assim atingindo o auge da sua carreira, e aconteceu uma tragédia dessa, né? Mas teve também esse lado bom, que foi ver a solidariedade do povo brasileiro com todos, assim, que até os times mesmo chegaram a se dispor a tentar ajudá-los, fizeram jogos, assim, tipo, ultimamente teve um jogo da Chapecoense com o Palmeiras, já com a Chapecoense com o seu elenco novo, e o que foi arrecadado nesse jogo foi destinado para as famílias dos jogadores que morreram na tragédia, como uma espécie de indenização, digamos assim. Então, Gilmar, o nosso povo brasileiro, não só brasileiro, como lá na Colômbia, foram bem solidários, como já falamos no nosso programa. Em relação a esse jogo aí, teve outro jogo entre as seleções do Brasil e Colômbia, que foi denominado Jogo da Amizade, né? Que também o que vai ser arrecadado nesse jogo vai ser... O que foi arrecadado nesse jogo vai ser para ajudar as famílias
desse pessoal. E também porque, assim, foi pra marcar mesmo que esses povos são povos, assim, bem generosos e solidários, né? Não só o povo brasileiro, mas também os colombianos que, de certa forma, ajudaram bastante. É verdade. Por se tratar de vidas, acho que qualquer ser humano normal, acho que se solidariedade. Porque, tipo, foi muitas pessoas, pô, e dentro do futebol, eu já tenho a dizer, dentro de campo a gente é, tipo, inimigo, entre aspas, e já fora é todo mundo amigo. Por isso teve essa consideração entre o colombiano e o brasileiro. Isso só mostrou a força do futebol nessa questão. Que muita gente fala que futebol é só um cara correndo atrás de uma bola. E não é só isso. E tratando também sobre o ponto da solidariedade, achei um gesto muito bonito do time colombiano que cedeu o título para a Chapecoense. Eu acho que isso mostra a união que tem. Não é somente um jogo de futebol, mas também é um ato de união, companheirismo. Acho que é isso. Então, pessoal, mudando aqui um pouco de assunto, um dos nossos programas que gravamos em 2016, que era para deixar o brasileiro mais feliz, né? Que era sobre o nosso aumento do salarial, o aumento do salário mínimo. Estava previsto, tudo que a gente falou praticamente estava previsto para o ano de 2017, um aumento que ficaria R$ 945 em média. Só que acabou que por outros efeitos ficou de R$ 937. Aí não supriu muito as nossas expectativas, como fizemos no programa, né? Saindo desse lado triste do nosso futebol, vamos para um assunto que era para animar o povo brasileiro, só que praticamente não mudou nada. Foi a questão do reajuste salarial, que estava previsto para determinado valor e terminou que não chegou àquele valor. E é o seguinte, a gente fica pensando, desde que o salário mínimo foi instituído no Brasil, o salário não conseguiu chegar a R$ 1.000, cara. Isso é muito marcante. Isso também não supre, né, que o brasileiro precisa para sobreviver em um mês, né? Tem sempre aquele jeitinho que o brasileiro dá, né, para se vira. Pois é, a expectativa era de 945, mais ou menos, mas acabou sendo um valor reduzido. Aí o brasileiro precisava de um salário maior e acabou que não mudou quase nada do outro, né? Porque junto ao aumento salarial sabemos que vem a inflação do ano, então não mudou praticamente nada. Até porque, né, isso acho que não é nem a metade do que era necessário para ser do salário mínimo do brasileiro, que era cerca de R$ 3.000. Ou seja, acho que não dá para suprir quase nada das necessidades de todos. É verdade, Gilmar, mas a gente vê também a questão o salário nosso é desse preço e os grandes, eles mesmos instituem um salário para ele. Salário de vereador, de senador, um valor altíssimo, porque é para eles, né? E parece até uma ironia, né? Porque, tipo assim, os caras querem tá lá em cima. É aquela coisa, né? Quanto mais eles têm, mais eles querem. O cara tem salário, sei lá, de R$ 25.000. Parece até ironia, porque os caras fazem votação entre eles para aumentar o próprio salário, enquanto a sociedade está aqui fora, digamos assim, tá lá fora, lá sofrendo as consequências, e eles aí tá nem aí pra nada. Enquanto a sociedade está lá esperando um aumento do salário deles durante o ano todinho, eles simplesmente fazem aquela reuniãozinha como você falou e aumenta o próprio salário. É uma questão muito de desigualdade, né? E o povo brasileiro, de um certo modo, ele se sente menosprezado de não ter assim um 100% de participação no que é decidido lá na Câmara dos Deputados. É verdade, Naison. Ele se sente menosprezado e, pra mim, o brasileiro é culpado, porque, tipo, ele é afastado, ele é empurrado e ele continua lá, fica lá. Ele não tenta
fazer com que aquilo mude. Ele fica falando, porque isso está errado, porque o salário está isso, e não tenta fazer algo para mudar. Isso é a verdadeira hipocrisia, porque a pessoa está sendo, vamos dizer, massacrada e a pessoa continua naquilo, fica ali aguentando. E isso é um grande erro do brasileiro hoje. Pois é, como você falou, o erro do brasileiro é não ir, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, em busca dos direitos que é do brasileiro, né? Pessoal, e lançando esse assunto assim um pouco mais pra frente, também ocorreu em 2016 algumas rebeliões, superlotação nos presídios, e várias coisas que repercutiram no Brasil sobre os presídios. Pois é, pessoal, como o Naison falou, foi bem no finalzinho de 2016 já, no início de 2017, ocorreu um massacre em Manaus, no Amazonas, onde teve diversos mortos, como a gente já vem falando, foi bem recente já. E como você falou, Gustavo, no final do ano, a gente pôde perceber que essas rebeliões vieram acontecendo em várias partes do nosso país, o que foi uma grande surpresa. Pois é, ocorreu em várias partes do país, mas o que mais marcou mesmo foi na cidade, lá em Manaus, que foram muitas mortes, um massacre realmente muito grande. Bom, Gustavo, isso só mostra que o Brasil é muito fraco em questão porque isso vem tudo lá do começo, desde a formação da pessoa, do presidiário, que o cara não nasceu bandido, ele não tá ali, ele disse assim, vou ser bandido e pronto. Teve uma série de fatores que influenciaram para que ele se tornasse aquele bandido e para estar ali naquele presídio e fazer aquela rebelião. Desde a questão de educação, os direitos básicos do brasileiro, de cada ser humano, pode-se dizer. E isso faz com que o Brasil seja um país que o ano passa e as coisas continuam igual. Isso, pra mim, praticamente não tem jeito. Se cada um não se mobilizar, porque muitas pessoas ficam na hipocrisia de só falar e não agir. Isso se torna muito difícil mudar alguma coisa. Então, pessoal, como o Carlos falou, na questão ninguém nasce bandido. É tudo questão de educação, como ele disse, direito básico do ser humano, e tornar um cidadão adequado para a nossa sociedade, né? Mas vemos que não é o que está acontecendo e tentamos resumir aí o nosso ano de 2016, marcado por coisas boas, mas muitas coisas ruins, muitas tragédias, reviravolta no nosso próprio governo, né? Bom, Gustavo, aí fica a pergunta, o que esperar desse 2017? O governo é o mesmo e eu acredito que vai ser um ano muito difícil, na política, principalmente. Bom, galera, esse foi o nosso programa de retrospectiva e a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido o que aconteceu em 2016 da forma que a gente explicou. E eu queria que você aí de casa formasse também uma opinião nos comentários sobre o que você achou de 2016 e ajudasse a esse vídeo chegar a outras pessoas, não ficar só em você. Compartilhando, deixe seu like aí, indica para amigos, que isso vai ajudar muito a nossa rádio, que está crescendo a cada momento. Então, Carlos, foi isso aí. E isso foi um pouco do que a gente tentou resumir sobre o que aconteceu no nosso ano de 2016. Pois então vamos ver aí o que é que esperamos para esse ano de 2017. Se vocês puderem acompanhar o andamento do nosso programa, estaremos sempre colocando pautas que repercutem muito. E é isso, não se esqueçam de acompanhar a nossa rádio nas nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, nossa versão em áudio de outros programas no SoundCloud, que está tudo aí na descrição. Valeu! E não deixe também de nos ajudar deixando as suas sugestões de pauta para os nossos próximos programas. Valeu!